Oi pessoal, eu sou Eliana Rocha, sou atriz, mas também já trabalhei como diretora, como autora. Então, hoje vou fazer uma aula para vocês sobre o teatro de grupo dos anos 1970. Desde 1964, e mais fortemente nos anos 1970, durante o governo do general Emílio Garrastazu Médici, o Brasil vivia o pior período da ditadura militar. A repressão e a censura às instituições civis foram reforçadas e qualquer manifestação de opinião contrária ao sistema era proibida. Foi um período marcado pelo uso sistemático de meios violentos de repressão, como a tortura e o assassinato. Esse período ficou conhecido historicamente como Anos de Chumbo. Nessa época, as companhias de teatro do eixo Rio-São Paulo eram encabeçadas por grupos empresariais independentes ou por atores e atrizes consagrados, saídos do teatro brasileiro de comédia, o famoso TBC. Jovens atores, além de terem que disputar os poucos papéis que restavam para os que estavam começando, desejavam ter a liberdade de manifestar no teatro seus anseios artísticos, estéticos, sociais e políticos, criando textos de autoria comum e propondo a divisão democrática das tarefas e a tomada coletiva de decisões. Assim surgiram grupos pioneiros no processo de criação coletiva e de produção cooperativada, que se tornaram importantes como foco da resistência política contra a tentativa da ditadura, quase bem-sucedida de esmagar manifestações artísticas através da censura. O primeiro nasceu em São Paulo em 1974, depois que no ano anterior, uma turnê do Royal Ballet Londres pelo Brasil mereceu grande destaque na mídia. Com um corpo de baile de mais de 100 bailarinos e Margot Fonteyn como estrela convidada, a apresentação em São Paulo foi um enorme sucesso artístico e principalmente social. À noite de gala, no Teatro Municipal, compareceram os mais ilustres nomes da sociedade paulistana. Nem poderia ser diferente, já que os ingressos custavam um preço em dólar, inacessível para a maioria do público brasileiro. Nos dias seguintes, os artistas da dança de São Paulo lançaram um abaixo-assinado em que denunciavam a falta total de recursos para o balé brasileiro e as poupudas verbas gastas para trazer uma companhia estrangeira. Nessa iniciativa foram apoiados por artistas do teatro, do cinema e das artes plásticas. Nesse mesmo ano, 6 jovens atores, quase todos recém-saídos da Escola de Arte Dramática de São Paulo, batalhavam para fazer teatro. Sem recursos próprios ou paternos, sem possibilidade de acesso às poucas e insuficientes verbas municipais, estaduais e federais, esses jovens atores tiveram a coragem de confiar no próprio talento e fundar um grupo teatral. A opção pelo trabalho coletivo foi uma estratégia de sobrevivência artística no mercado individualista, dominado pelos donos e donas de companhias teatrais. Com isso, eles afirmavam sua crença na importância do ator e o colocavam no centro do processo criativo. Adotando a postura de humor crítico que pautaria seus trabalhos, eles se autodenominaram a Royal Bexigas Company. Para quem não sabe, Bexiga com E é o nome popular de um bairro de classe média onde se situavam e ainda se situam vários teatros da capital paulista. O nome trazia uma conotação de pobreza e de certo desamparo, já que Bexiga com I é também o nome da varíola e das marcas deixadas pela doença. Com isso, o grupo superava o enorme abismo que o separava da companhia inglesa de balé com humor, o melhor recurso daqueles anos 70 para enfrentar e driblar a ditadura que se instalara no país em 1964. Éramos 6. Neila Torraca, Jandira Martini, Fran Carlos Reis, Ileana Kwasinski, Vicente Tutulimondo e eu. Começamos a nos reunir para definir o que fazer. Algum texto clássico, teatro moderno, de vanguarda. A primeira tentativa foi um roteiro que entremeava cenas do teatro mundial com textos criados por nós a partir de nossa experiência de vida. Escolhidas as cenas clássicas do teatro, começamos a sugerir coletivamente os textos de ligação, pensando em que filmes ou cenas de teatro tinham influenciado nossa formação. Evidentemente, essa parte do roteiro não tinha nada a ver com a outra, era óbvio.
Mas sem dar importância a isso, fomos em frente. Próximo passo, mostrar o roteiro a alguém que nos desse um retorno. Nossa escolha não poderia ser outra. O mestre Eugênio Kuznic, ator, diretor e professor de teatro russo, radicado no Brasil, divulgador do método de interpretação de Stanislavski no país. Ele aceitou o convite e veio nos encontrar. Ouviu circunspecto nossa leitura e no final, diante de nossos rostos ansiosos, decretou: joguem fora todas essas cenas e usem tudo que vocês criaram, é muito mais interessante. O mestre mandou? Faremos todos com muito gosto. Voltamos ao início. A ideia central nasceu de uma frase de Bob Wilson, dramaturgo e encenador norte-americano aplaudido mundialmente por suas encenações de vanguarda, cheias de visões insólitas, belas, poéticas, que transcorrem lentamente em cena, às vezes durante horas. Ele se apresentara nesse ano de 1974 no Teatro Municipal de São Paulo com o espetáculo The Life and Time of Joseph Stalin, que para escapar à censura da ditadura se transformou em The Life and Time of Dave Clark. Como epígrafe de um de seus textos, encontramos a frase que nos inspirou. Conta ele que quando criança, lá pelos 8 ou 9 anos, a professora perguntou a cada um dos alunos o que queria ser quando crescesse. Bob respondeu: o rei da Espanha. E a professora: esse menino tem problemas. Pronto. Já tínhamos o título. O que você vai ser quando crescer? Cada um de nós começou a dizer o que desde criança lhe causara forte impressão. Eram lembranças as mais diversas. Filmes da Atlântica com Oscarito e Grande Otelo. Sérgio Cardoso fazendo cenas de Shakespeare no recital. Uma cena da Tosca, ópera de Puccini, apresentada no Teatro Coliseu de Santos, os seriados exibidos nas manhãs de domingo num clube de remo paulistano, os desenhos de Walt Disney, os musicais da Metro. Um material diverso e muito amplo. Uma coisa estava decidida. Na primeira cena, um ator ia se dirigir à plateia e dizer: e aí meu pai se sentou à minha frente e disse: uma pessoa tem que fazer alguma coisa na vida. Deve escolher fazer o que gosta para não ficar frustrada. Portanto, você deve escolher a profissão com a qual mais se identifica. O que você vai ser? Médico ou engenheiro? Fomos criando e escrevendo as cenas. Mas, antes de mais nada, precisávamos de um diretor. Logo surgiu o nome de Silnei Siqueira, por simpatia e afinidade. Sim, era ex-aluno da Escola de Arte Dramática e diretor do premiado espetáculo Morte de Vida Severina de João Cabral de Melo Neto. Agora tínhamos que levantar a montagem. Cenários, figurinos, coreografia, direção musical, tudo ainda estava por fazer. Alguém teve a ideia maluca de promover um chá de cenário, onde receberíamos donativos que pudessem ser usados na montagem. Fomos atrás de um lugar que oferecesse um coquetel e começamos a divulgar. Provavelmente, pelo inusitado da ideia, choveram presentes. Cortina de veludo guardada em algum baú, roupas fantásticas usadas nos famosos desfiles shows da Ródia, tábuas de madeira, algumas cadeiras, tudo muito aproveitável por quem tivesse criatividade. Então convidamos Guilherme Viana, um jovem cenógrafo e figurinista que contribuiu com soluções excelentes que nos permitiram usar aquela parafernália com criatividade. E para a coreografia, um presente. Iraciti Cardoso, bailarina e professora do Balé Estágio, que também atuou no corpo de baile do Teatro Municipal de São Paulo antes de mudar-se para a Europa. Fomos inventando as diferentes cenas. Algumas delas denominamos de inquietas sombras. Eram cenas que em algum momento tinham povoado nossa memória e agora, sem pedir licença, como fantasmas, entravam no palco, sempre com muita pompa e circunstância. Outras eram imagens que faziam parte da vida de todos nós, rituais de passagem, representados sempre em preto e branco, batizado, primeira comunhão, casamento, enterro. No mais, eram bobagens que pouco mais tarde seriam chamadas de besteirol. Um consultório sentimental, um balé aquático no seco, paródia de West Side Story e seguia por aí. Até que surge em cena um gorila, que chamávamos de King Kong, mas cuja presença era evidente. Para quem não sabe, no Brasil e nas outras ditaduras sul-americanas,
Os militares eram chamados de gorilas. Coitados dos gorilas. Ele cortou o barato da trupe e exigiu um teatro ao gosto da plateia. Nós não víamos que ninguém estava entendendo nada, que era tudo uma baboseira. E então fechava o espetáculo a hilariante cena Teatro para Todos os Gostos, com muitos clichês do cinema, das rádios, telenovelas. A mãe sofredora, a filha boazinha, a filha perdida, o menino prodígio, o filho reaparecido numa noite de Natal. O espetáculo estreou na Sala Gil Vicente, no porão do Teatro Ruth Escobar, em agosto de 1974, anunciado como Maratona Musical em 44 quadros, composta a 12 mãos. Mas antes da estreia, a ditadura exigiu um ensaio para um censor, autorizado a aprovar ou cortar o que julgasse subversivo da ordem e dos costumes. Era uma situação tensa, mas algumas restrições foram devidamente contornadas e o espetáculo estreou sem cortes. No meio da temporada, 2 representantes do Festival de Teatro de Nancy vieram ao Brasil escolher algum espetáculo para participar da próxima edição do festival, que seria realizada em 1975. Fomos selecionados, do Bexiga para a França. O 10º Festival Mundial de Teatro foi aberto dia 10 de maio de 1975, com desfile pelas ruas da Cidade Velha. Estreamos no mesmo dia com 2 sessões no Grand Teatro. A crítica saudou o espetáculo como um vento de frescor vindo da América, onde 6 atores acrobatas oferecem um espetáculo burlesco a meio caminho da revista, da sátira, do cabaré. Chique. Atores acrobatas. Era um exagero, logicamente. Foi uma experiência deliciosa participar com grupos de todo o mundo e, terminado o festival, fazer uma excursão por algumas cidades da Lorena, que ainda nos rendeu um bom cachê. De volta ao Brasil, demos tempo para nos organizarmos e começamos a pensar no próximo espetáculo. Dessa vez, desviamos o olhar do próprio umbigo para encarar as mazelas do país, examinando as relações entre poder e dinheiro. O assunto era sério, mas nós não. Não íamos abandonar nosso estilo de crítica e deboche. Com falsa megalomania, anunciamos o espetáculo como uma visão cômico-musical do mundo via Royal Bexigas, da Arca de Noé a Hollywood. E prometemos ação, suspense, gargalhadas, paixões, traições. Traições, senão como justificar a presença no título da maior espiã da Primeira Guerra Mundial, fuzilada por traição em 1917, Mata Hari. Ai de ti, Mata Hari, era o nome do espetáculo. Ainda com direção de Sionei, direção musical do mestre Paulo Herculano e cenários e figurinos de Naum Alves de Souza, que criou um palco de telão dentro do palco principal e ensinou os atores a fabricar as máscaras usadas pelos corruptos, o alcaide, o avarento, o mercador e o juiz. Contra esse bando, forma-se o grupo dos outros, os sem poder, uma prostituta, um ladrão, um capuchinho e uma criada. À medida que o julgamento prossegue em cena sem conclusão, em vista do aumento das propinas, usando a Bíblia como inspiração, vão desfilando pelo palco um Moisés hollywoodiano que declama os mandamentos em inglês, um João Batista decapitado correndo atrás da cabeça que Salomé leva numa bandeja, um arcanjo personificando a cólera de Deus que impunha um raio pisca-pisca. O espetáculo foi sendo afinado e testado junto ao público com apresentações em Campinas e nos teatros municipais da capital, antes de voltar ao Bexiga e estrear no Ruth Escobar, em março de 1976. Vieram uma crítica, a maioria enaltecedora. O espetáculo expõe em forma perturbadora as relações de poder, grau superior, intensa reverência. Foi assim que a crítica recebeu o espetáculo, destacando o trabalho brilhante do elenco em cenas de farsa, comédia circense, teatro brechtiano e de revista, mas lamentando o texto confuso criado coletivamente. Aliás, era o que a crítica quase sempre lamentava, a falta de uma organização dramatúrgica. O terceiro espetáculo do grupo tomou um caminho muito diferente. No encontro casual com Fauzi Arap, ele propôs uma reunião com o grupo para mostrar sua peça mais recente, Um Ponto de Luz. Quem conheceu Fauzi sabe como ele era cativante.
Na reunião, ele não fez nenhuma leitura completa da peça. Foi mostrando cenas esparsas, instigantes, muito bem escritas, cativando todos nós com seu reconhecido talento de ator. E fomos sendo cativados a ponto de resolver montar o texto, cheio de indagações existenciais, espiritualidade e loucura, e das teses da antipsiquiatria. Estava, portanto, a quilômetros de distância dos temas de nossos trabalhos anteriores. O texto do programa fala em um grupo com muita ideia na cabeça e nenhum dinheiro na mão. Fogo ardendo no peito, muitas encruzilhadas, muitos descaminhos. E conclui. E agora o medo, uma mudança muito grande sempre dá medo. Teatro tradicional, 3 atos, um prólogo. Começaram os ensaios sob a direção do Fauzi, sempre muito rigoroso e, na minha opinião, autoritário. Vendo de fora, eu que não participava do elenco por ter acabado de ser mãe, achei as interpretações fortes e intensas, mas despersonalizadas. Parecia-me ouvir em cada uma a entonação do Fauzi. Pode-se pensar que isso se devia ao fato de estarem saindo da sua zona de conforto ao fazer um drama. Não era verdade. Muitos deles já haviam provado ou viriam a provar seu enorme talento em papéis dramáticos. Visualmente o espetáculo ficou lindo, com uma bela iluminação e cenário e figurinos de Flávio Império, premiado artista plástico e cenógrafo, recebido de braços abertos como um dos nossos. Chegou cheio de entusiasmo, com muitos desenhos, maquetes, até chegar à ideia mais simples e funcional, maravilhosa. Construímos juntos a mandala, fabricada de inúmeros pedacinhos de papel celofane colorido que ocupava o fundo do palco. Com o acréscimo de Denise Stokos e Eugênio Domênico como elenco, um luxo, o espetáculo estreou no Teatro Anchieta do Sesc em 28 de janeiro de 77, causando muita estranheza no público acostumado às nossas comédias. Jandira conta que na estreia, quando se ajoelhou no proscênio e disse a sua primeira fala, Deus, perdoa-me porque pequei, foi recebida com uma gargalhada. No fim da temporada, restavam 6 atores decepcionados e sem dinheiro, cada um precisando cuidar da sua vida. Graças ao sucesso do grupo, foram aparecendo convites para participar de novas montagens. Um aceitou um papel aqui, outro fez um teste para a TV, outro ainda resolveu tentar o cinema, alguns complementando a renda como professores. E lá se foi o sonho do grupo.